Fala galera, beleza? Hoje quero bater um papo com vocês sobre o fundo RBHG11, tá? É um fundo do tipo high grade, ou seja, um fundo voltado aí para uma qualidade de crédito um pouco mais elevada em comparação a outros fundos imobiliários. Então assim, esse fundo tem um perfil mais conservador, importante que você entenda isso. A gente vai verificar essa situação tanto na taxa média atrelada ao indexador do fundo, como também na segmentação do fundo, enfim, tantas outras variáveis que fazem desse fundo aqui um fundo high grade, beleza? Galera, antes da gente analisar o fundo, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Bom, olhando agora os indicadores do fundo, a gente percebe que é um fundo que tem uma liquidez diária ok, 8 mil negociações, ele teve um último rendimento de R$ 1,08, tem sob gestão um PL de quase 160 milhões de reais, ou seja, é um PL ainda baixo, né? Trata-se de um fundo recente, né? Ele tem um pouco mais de 2 anos de existência, então natural que o PL ainda seja baixo. Foram realizadas poucas emissões ainda para captar recursos para o fundo. E com base na cotação aí do último dia, ele está com um PVP de 0,90, ou seja, um desconto de 10%, beleza? Aqui o gráfico de preço, perceba que ele já foi negociado a valores um pouquinho menores, né? R$ 80, R$ 83 aí em agosto do ano passado, e sobretudo aqui na pandemia, né? Teve esse boom aqui natural, vários fundos tiveram essa queda aqui no mês de março, chegou a R$ 69, e hoje está sendo negociado aí, como eu já falei para vocês, a R$ 82,98, beleza? Bom, galera, vocês sabem que essa é a planilha que eu utilizo como base para todas as minhas análises, todas as minhas decisões. É a famosa planilha do DY Futuro. Já falei mais sobre isso em um dos últimos vídeos do canal, tá bom? Aprenda a identificar aqui, ó, os melhores fundos imobiliários, beleza? Então, se você tiver interesse em entender como funciona isso, dá uma olhadinha no vídeo. Agora percebam o seguinte, olha só que caso interessante. Se a gente olhar para os resultados de 2022, o fundo RBHG11 teve uma média de rendimento de R$ 1,18. E com base na última cotação dele, a gente teria um DY futuro de 1,42% ao mês, galera. A gente está falando de um fundo high grade com um DY futuro de 1,4, gente. Isso aqui é surreal, tá? Esse fundo está acima nesse ranking aqui, né? De fundos como o ARRI11, o HCTR11, o CACR11, o ABIT11, enfim, vários outros fundos do tipo high yield, e a gente está falando de um fundo high grade, né? Isso aqui por si só já chama demais a atenção. Mas olhem só que situação interessante. Quando a gente vai olhar para essa mesma tabela, com esses mesmos critérios, porém com as informações desde o IPO do fundo, e não somente uma fotografia, como era o caso aqui de baixo, uma fotografia de 2022, percebam que a média de rendimento do RBHG11 cai de R$ 1,18 para 81 centavos. É uma queda acentuada, né, galera? É um valor realmente muito alto. Tanto que o desvio padrão dele aqui é um dos maiores, se não o maior, né? Talvez esteja atrás somente aqui do KNCR11, tá? Mas ele tem aí um desvio padrão muito alto. E eu vou explicar para vocês já já o porquê que isso aconteceu. Mas vejam só, né? Isso daqui foi o que me motivou a criar esse vídeo de hoje. E também mostrar para vocês a importância de, primeiro, não olhar somente para uma fotografia, tá? A fotografia tende a dar informações erradas para a gente. Claro que a gente pode utilizar como análise de outros cenários, outras situações. Por exemplo, em 2022, analisar como que a economia se comportou para fazer com que os fundos entregassem isso. Enfim, são outras tantas análises que a gente pode fazer. Mas quando a gente vai selecionar um fundo imobiliário para nossa carteira, é de suma importância que a gente veja como ele performou, como esse fundo imobiliário performou desde o IPO. Porque aí sim a gente vai ter uma média que se aproxima mais da realidade, né? E por fim, galera, eu olhei para isso daqui e falei, nossa, eu preciso analisar esse relatório gerencial e entender o que está acontecendo. E vem o segundo ponto que eu quero falar aqui para vocês. Após eu construir toda essa tabela, essa análise de dados aqui que eu já comentei com vocês, e selecionar os fundos que eu quero, né, que eu falei, poxa, esse fundo aqui está dentro dos meus critérios, o que eu faço? Eu analiso o relatório gerencial, tá? Por isso, galera, é fundamental que você também leia o relatório gerencial do seu fundo, entenda o que está acontecendo com ele, com as receitas dele, com as despesas dele também, né, com a direção que a gestão está tomando para o futuro, enfim, é fundamental que você tenha essa análise mais qualitativa após a análise quantitativa, beleza? Bom, indo para o relatório gerencial agora, vamos analisar algumas coisas. Eu destaquei aqui as taxas, né? A gente tem 0,20%, aliás, desculpa, a gente tem 20% de taxa de performance,
0,60 de gestão e 0,20 de administração, né? Eu diria aí que é uma taxa relativa mediana, né? Não é das mais baixas, mas também não é das mais altas. E o benchmark dele aqui, IPCA mais yield IMAB 5, tá? O início do fundo, como eu falei, ó, foi no final de 2019, então é um fundo aí com 3 anos de existência, né? 2020, 21 e 22 são 3 anos de existência. Aqui eu quero destacar algumas situações, né? O número de cotistas, percebam que não é um número muito alto, mas também está longe de ser dos mais baixos, né? A gente tem vários fundos aí com 2.000, 3.000, 4.000 cotistas, então eu diria aí que é um número relativamente ok. A gente tem que ver nos próximos meses se a base de cotistas deve aumentar, porque com 3 anos, né, caminhando aí para o seu 4º ano, seria interessante que esse fundo aí batesse ao menos 10.000 cotistas, beleza? E aqui, galera, eu destaquei só a porcentagem em FIIs. Eu já comentei com vocês que em fundo de papel, na minha opinião, o fundo tem que ter CRI. Né? Fundo de papel é para ter CRI, não é para ter outros fundos. Então eu não gosto de fundos que investem em outros fundos. Tá, eu acho que perde um pouco do sentido. Porém, nesse caso, apesar desse fundo investir em outros fundos, ele destina apenas 3% do seu PL. Então eu achei ok, achei interessante, um PL, um valorzinho bem pequenininho, só para criar talvez aí uma receita um pouquinho diversificada, beleza? Aqui eu destaquei só uma situação que o fundo tem feito uma reserva de lucro aí interessante, né? No caso de novembro, ele encerrou com uma reserva de 0,26 centavos por cota, bem interessante, que serão distribuídos aí nos próximos meses. Importante, né? E a parte dos FIIs, que também me agradou demais, galera, apesar de ser só 3%, é justamente a destinação. Olha só que interessante. Lembre-se que o RBHG11 é um fundo high grade, é um fundo conservador. E ele fez uma aquisição aqui em novembro do CPTS, que também é um fundo conservador, e do RBRR11, que também é um fundo conservador. Então, assim, perceba que os FIIs desse fundo, nessas novas aquisições, fazem sentido, né? Não são aqueles fundos incoerentes. São totalmente coerentes, fazem sentido com a estratégia do fundo, isso achei bem legal. E por fim, galera, como nem tudo são flores, o fundo também investiu no próprio fundo que eles têm, né? O RBHY11. É um fundo mais voltado para o tipo high yield aí, tá? Natural, né, galera? Não tem como tudo ser perfeito também, né? E também não é um fundo ruim não, viu? Esse fundo aqui não é um fundo ruim. E aí, galera, caminhando já para o final do vídeo, eu quero destacar algumas situações. Primeiro, o portfólio do fundo. A gente está falando que de um portfólio de 66% do PL em PCA mais 7,3% e 21% do PL em CDI mais 5,9%. Percebam que as taxas são taxas medianas, fazem jus à característica do fundo, né, sobretudo na segmentação que a gente já vai verificar. E aqui, galera, o DRE do fundo, aqui é muito importante que você preste atenção e entenda a movimentação financeira do fundo. Beleza? Então olha só, né? A receita proveniente de juros dos CRIs se manteve dentro da média, né? 1.300.000, 1 milhão, 1.100.000. Ok. A correção monetária, apesar dela ter se mantido aí relativamente dentro dos últimos 3 meses, né? 69, 65 caiu um pouquinho aqui em novembro a 27. Percebam que ainda assim, esse valor de 70.000 aqui, ele está um pouco abaixo da média, né? Já que em 2022, olha quanto que ele arrecadou, 1,5 milhão de correção monetária. Para a gente chegar numa média dessa, a gente deve estar falando aí de aproximadamente 100, 110 mil em média de correção monetária, tá? Então perceba que essa receita aqui do fundo está um pouquinho baixa. Então a tendência nos próximos meses, com o fim da deflação, é que ela volte aí no patamar talvez de 50, 60, até 70 mil reais, acredito eu, tá bom? E aqui, galera, o grande X da questão, né? As receitas não recorrentes, galera. Esse fundo é um fundo que tem muitas receitas que não são recorrentes. E o fato delas não serem recorrentes gera uma certa instabilidade e uma certa imprevisibilidade nos resultados e nos rendimentos distribuídos. E esse é o meu maior ponto negativo aqui do fundo. Tá? Principalmente porque a gente está falando de fundo high grade. O que a gente quer aqui é previsibilidade, né? A gente não quer nenhum tipo de surpresa aí desagradável, tá bom? Aqui eu destaquei o rendimento do fundo de R$ 1,20 em setembro, R$ 1,15 em outubro e R$ 1,08 em novembro, tá? E perceba que apesar dessa variação aqui, né, ele conseguiu entregar rendimentos bem próximos. Isso por conta da reserva de lucros que a gente viu lá em cima e que a gente vai ver aqui embaixo em forma gráfica de um modo um pouquinho mais fácil. Olha só. Bom, a parte em verde, galera, representa as receitas recorrentes do fundo, que são aquelas receitas de juros e de correção monetária, que são aquelas receitas que a gente pode contar, vamos dizer assim, com uma certa previsibilidade para o mês seguinte. Já a receita em azul, olha só, ela representa as receitas não recorrentes do fundo, aquelas receitas provavelmente de venda de CRIs, venda de fundos imobiliários, ganho de capital, enfim, aquelas receitas que a gente não pode contar para o futuro, tá? Perceba que, apesar de ser uma receita não recorrente,
recorrente, sobretudo em 2022, ela foi bem recorrente, né? Ela teve aqui em dezembro de 21, fevereiro de 22, março, abril, maio, em quase todos os meses ela foi recorrente, apesar de ser uma receita não recorrente. E isso aqui acaba sendo ruim para quem busca uma certa estabilidade, né, uma certa linearidade nos rendimentos. Perceba que até o próprio fundo fez questão de destacar isso, né? Ele tem aí 78 centavos por cota de receitas recorrentes e 46 centavos por cota de receitas não recorrentes. Tá? Então, se a gente fosse pensar aí no cenário futuro, seria mais prudente a gente considerar essa média aqui de 0,78 do que a média que a gente viu aqui em 2022, que foi de 1,18. Inclusive, essa média destacada pela gestão de 78 centavos, ela faz muito mais sentido com a média que a gente tem aqui, ó, desde o IPO, que é de 81 centavos, galera. Vejam como é fundamental analisar o todo e não somente uma fotografia do fundo, né? Isso não significa que se trata de um fundo ruim, tá? Ele só é um fundo que deve aí nos próximos meses ter uma oscilação um pouco maior nos rendimentos pagos, apesar dele ainda ter 26 centavos, como a gente já destacou ali em cima, né? 26 centavos por cota de reserva. Então ele deve zerar essa reserva aí nos próximos meses, porque eu não acredito que o fundo consiga manter esse padrão de receita não recorrente, tá? E é isso, galera, tá? O recado desse vídeo principal é: analisem o fundo, analisem o relatório gerencial, entendam o que está acontecendo. Quando você notar algo realmente assustador, como esse caso aqui, sobretudo, você precisa entender o porquê disso aqui, né? Isso aqui não é normal, isso aqui não pode acontecer, tá bom? E aí, só para finalizar, aqui a gente tem algumas características dos CRIs que eu destaquei para vocês, ó. Percebam que o portfólio de CRIs do fundo, ao menos em relação aos devedores, faz jus ao nome do fundo High Grade. Percebam que são devedores aí bem consolidados no mercado. A gente está falando da Latam, Copagril, Grupo Pão de Açúcar, New Village, Tecnisa, enfim, são empresas HFISA, são devedores aí bem consolidados no mercado, o que traz sim segurança pro fundo, tá? Isso aqui é importantíssimo, porque apesar das receitas não recorrentes, a gente tem ali a receita recorrente no fundo. Então a gente precisa entender qual o risco que aquelas receitas recorrentes podem apresentar aí nos próximos meses, né? Bom, galera, eu acho que é isso. O fundo queria falar mais sobre essa situação, essa incoerência entre os resultados de 2022 e os resultados desde o IPO, tá? Tenham sempre esse cuidado, analisem sempre bem o fundo imobiliário antes de realizar os seus aportes mensais, beleza? Galera, muito obrigado, até a próxima.